Bom, vamos ver se está pegando o mesmo jeito da coisa. Ó. Olha aqui. Vamos imaginar uma molécula genérica, que eu chamei de AB. A molécula é AB. Aqui a representação dessa substância no estado líquido e aqui no estado gasoso, em vapor. Nota que o que mantém ela no estado líquido são as forças de atração entre as moléculas, intermoleculares. Pois bem, eu vou esquentando, esquentando, esquentando. Quando eu mudo de estado, o que eu rompo jamais é a ligação covalente, mas sim as forças intermoleculares. Tanto que no estado gasoso, as moléculas saem em alta velocidade, afastadas umas das outras. A ligação covalente é intacta. Agora, calma aí. Se para passar do líquido para o gasoso, eu tenho que romper as tais forças intermoleculares, quanto mais intensa forem essas forças intermoleculares, você acha que vai ser mais fácil ou mais difícil separar as moléculas? Mais difícil. O que significa mais difícil? Eu tenho que esquentar mais. Quanto mais intensas as forças intermoleculares, maior será a temperatura de ebulição da substância. É por isso que você tem que conhecer os tipos de força intermolecular. Aí você vai conseguir fazer previsão de temperatura de ebulição. Então, por exemplo, ó, a primeira coisa que eu quero te mostrar é nas moléculas polares. Olha como é fácil justificar a existência de interação aqui. Eu peguei o HCl, é uma molécula polar. Aqui é o polo negativo, aqui é o polo positivo. O cloro é mais eletronegativo. Então, o que acaba acontecendo? Quando essas moléculas se aproximam, existem forças de atração entre o polo negativo de uma e o polo positivo da outra. Então, as forças intermoleculares são de natureza elétrica. E que nome que foi dado para a força intermolecular das moléculas polares? Bom, é assim, ó. O nome da força é aquilo que ela está unindo. Ela está unindo aqui um dipolo. Dipolo é porque tem um polo positivo e um polo negativo. É um dipolo, dois polos aí. E é um dipolo que é permanente, porque a molécula é permanentemente polarizada. Calma aí. Então, ela une um dipolo permanente a outro dipolo permanente. Esse é o nome da força intermolecular. Dipolo permanente e dipolo permanente. Como é que é? O nome da força é aquilo que ela está unindo. Ela une um dipolo permanente a outro dipolo permanente. Esse é o nome da força intermolecular das moléculas polares. Pode aparecer, para simplificar, dp. dp ou simplesmente dipolo-dipolo, que é até o mais comum de aparecer. A questão é, e nas moléculas apolares? Por exemplo, H2 é uma molécula polar. Existem forças de atração? Existem forças intermoleculares? É certo que sim. Porque se não houvessem forças de atração, se não houvesse forças de atração entre essas moléculas, não existiria H2 no estado líquido, nem no estado sólido. Existe. Bom, como é que foi explicado isso? Dá uma olhadinha. Ó. Imagina essa molécula de H2. Esse desenho que eu estou fazendo aqui, ó, representa a chance de encontrar elétrons. Quanto mais gordinho, mais chance de encontrar elétron. Como ela é homogênea aqui, a chance de encontrar elétron aqui é igual aqui. Por isso que não tem acúmulo de elétron e a molécula é apolar. Mas ocorre que esses elétrons estão em constante movimento. De repente, pode acontecer isso. Ó. Os elétrons, num instante, estão desse lado. Então, nesse instante, eu tenho a formação de um dipolo, aqui negativo e um positivo. Mas no instante seguinte, os elétrons correram para lá. Pum. Aí mudou. Nesse instante, aqui fica negativo, aqui fica positivo. Aí no instante seguinte, vai para lá. No instante seguinte, vai para cá. De modo que a chance de encontrar elétron fica igual dos dois lados. Por isso que ela é apolar. Mas não quer dizer que não estão ocorrendo dipolos instantâneos. Então, você entendeu isso? Olha o que ocorre. Imagina essas três moléculas lado a lado num instante. Então, nesse determinado instante, aconteceu o seguinte. Houve a formação de um dipolo instantâneo aqui. Aqui ficou menos, aqui ficou mais. Só que como está perto dessa molécula,
esse dipolo instantâneo negativo induz a formação de um dipolo aqui, impulsa elétrons para lá. Aqui fica negativo, aqui fica positivo. Ah, e se ficou positivo aqui, atrai da outra molécula que está perto. Nesse instante, aqui está negativo, aqui está positivo. Observa que nesse instante houve a formação de forças de atração nesses dipolos. Aí você podia falar, Celso, mas calma aí. No instante seguinte, você não falou que pode acontecer isso? Vai para o outro lado? É. Só que olha o que acontece nesse próximo instantezinho. Aqui ficou negativo, aqui positivo. Induz essa do lado, fica negativo, positivo. Ah, induz essa que estava perto a ficar negativo, positivo. De modo que, no instante seguinte, tem forças de atração também. O que significa isso? Em todo instante estão ocorrendo dipolos induzidos que fazem essa força de atração. Então, como é que é? Nas moléculas apolares, as forças intermoleculares, elas ocorrem não por dipolos permanentes. Eu vou ter um dipolo que tem que ser induzido ligado a outro dipolo induzido. Esse é o nome das forças intermoleculares das moléculas apolares. Cuidado que pode aparecer abreviando DI. DI, dipolo induzido, dipolo induzido, ou ainda forças de dispersão de London. Forças de London, em homenagem ao cientista que propôs esse modelo. Então, tudo isso aqui é sinônimo, hein? Forças de London ou dipolo induzido, dipolo induzido, é um nome das forças intermoleculares das moléculas apolares. Então, calma aí, vamos ver. Quer dizer que no H2, o que mantém ela no estado líquido ou sólido são os dipolos induzido e dipolo induzido. E nas polares, dipolo-dipolo. Bom, qual que você acha que é mais intensa aqui? A de baixo ou a de cima? A de baixo, né? O que significa isso? Vou ter que colocar mais energia para romper, para passar do estado líquido para o gasoso. Tem que colocar mais energia para romper isso, quer dizer que o ponto de ebulição do HCl é maior que do H2. E é verdade mesmo. Como essa força é mais intensa que a de cima, vai precisar de mais energia. A temperatura de ebulição do HCl é maior que do H2. Agora, e se eu fizesse assim? Ó? Eu quero comparar o ponto de ebulição dessas quatro substâncias, F2, Cl2, Br2 e 2, que são as substâncias simples formadas da família 7A. Bom, se eu quero comparar ponto de ebulição, a primeira coisa que eu faço é ver tipo de força. O tipo de força molecular, para ver se é polar ou apolar. Essas quatro substâncias, como são simples, elas são apolares. Se são apolares, que tipo de interação as mantém no estado líquido? Dipolo induzido, dipolo induzido. Todas fazem DI, DI. Fala, Celso, e agora? Como é que eu vou saber quem tem maior ponto de ebulição? Aí você vai olhar a massa, que é o segundo fator que influencia a temperatura de ebulição. Se você olhar ó, de cima para baixo, se você olhar as massas atômicas, o que acontece com a massa? Aumenta. Sobre mesmo tipo de força, todas são DI. Se aumenta a massa da molécula, vai precisar de mais energia para separar, para passar do estado líquido para o gasoso. Ou seja, aumenta a temperatura de ebulição. É por isso que a temperatura de ebulição do I2 é maior que o Br2, que é maior que o Cl2, que é maior que o F2. Porque elas têm o mesmo tipo de força, porém, quanto maior a massa, maior a temperatura de ebulição. Será que você entendeu? Vamos ver, fazendo exercício. Vai lá que é sua.